O server, como eu disse anteriormente, é a parte ali do back que a gente chama de back-end de aplicações web, tá? E tudo que você precisa para fazer de acessar banco, acessar arquivo, manipular arquivo, gerar gráficos, gerar texto, etc., vai ser feito aqui, tá? Então vamos entender aqui como é que funcionam os elementos do códigos, esses códigos aqui do User Interface. Então, a primeira coisa que você tem que saber dominar de cor são esses dois parâmetros aqui, ó. Input e output. Eles são extremamente importantes e é o coração do seu server. O input, ele é um parâmetro que traz tudo que foi feito lá no seu user interface. Então, se você manipulou dados, solicitou algo, filtro, igual o nosso filtro aqui, ó. Esse próprio filtro aqui, ele é input. Então, é o que o usuário está entrando de dado, de informação. Então, ele vem aqui no input e dentro desse input, aqui no server, a gente consegue acessar esses valores que veio lá da página. Então, por exemplo, aqui esse input, a gente usa bem aqui, ó, input beans, que é justamente, se a gente voltar lá no código aqui do user interface, é justamente o ID do nosso slide input. Olha aqui, slide input, o ID dele é o beans. Se eu colocar aqui o parâmetro, ó, input ID, aí esse daqui vai ser o label. Então, toda vez que eu mexer alguma coisa nesse slide input, que é esse nosso filtro aqui, que vai manipular esse nosso gráfico, ele vai vir aqui no input. E eu consigo ler acessando o parâmetro input, o sinalzinho de dólar, que é o acesso dos elementos dentro desse input aí, e venho o ID, que é justamente o identificador do filtro lá na nossa página web. Podemos colocar tantos outros filtros, tá? Nas próximas aulas a gente vai ver como é que funcionam esses filtros. Então é importante você saber como funciona esse input. E o outro parâmetro extremamente importante é o output. O output já faz o processo inverso do input. Ele vai mandar para a página web tudo que você fez aqui no server. Então, se você fez uma consulta no banco de dados e trouxe uma tabela, aí você manda para o output. Se você fez uma consulta aqui, gerou um gráfico e quer mandar lá para a página, você vai mandar via output. E a lógica do output é a mesma do input. Então você vai ter o parâmetro output e vai ter um ID relacionado ao elemento lá do user interface. Esse daqui, ó, lembra bem, é justamente aquele plot, é o ID daquele plot que a gente montou do histograma. Então ele veio aqui, pegou gerou os dados aqui, ó, vamos lá. Ele acessou o FEFL X, que é um tipo de dados que vem no padrão no R, gerou uma sequência de bins de acordo com o que o usuário selecionou, que é o bins. Com esse resultado, gerou um histograma com X, que foi o dinâmico, e bins, que é o que o usuário entrou. Então, tudo que o usuário montar ali, a gente já viu o funcionamento, ele vai pegar através do input e vai retornar aqui para o output com distplot. Ah, se fosse outro gráfico, ou outro ID, outra coisa do tipo, aí você colocaria o ID do campo que você criou lá na página, tá? Então, esses dois parâmetros são extremamente importantes de você conhecer. Então, vamos ver o comportamento aqui. E olha só, vamos voltar lá aqui. Vamos voltar aqui no nosso server. Olha só para você ver o comportamento do input. Vou colocar aqui, ó, cat valor selecionado. Vou colocar aqui input. Quando você geralmente coloca o parâmetro, ele lista todos os IDs que já está vinculado ao input. Então, no nosso caso aqui, o beans. Vou salvar. Vou limpar meu console aqui. Para limpar o console é só dar um Ctrl L, tá? Vou atualizar minha página aqui.
e vou alterar aqui 1, 2, 3 vezes. Aí se a gente for lá no nosso console, olha só, ele apareceu aqui, ó, valor selecionado 30, valor selecionado 50, valor selecionado 35, valor selecionado 11. A formatação não ficou muito boa, que eu usei cat. Deixa eu colocar print aqui então, para melhorar a nossa visualização. Tem que colocar um paste aqui. O print não aceita mais de um texto, você tem que concatenar com paste. Vou limpar aqui, vou voltar para cá. Olha só, quando eu carrego a página, ele já vem com o valor selecionado. Por quê? É o valor default que aquele input já está recebendo, que é esse nosso input aqui, ó, slide input. Se eu altero para 50, aí ele vai aparecer aqui, ó, valor selecionado 50. Se eu altero para 1, aí vai aparecer aqui, ó, valor selecionado 1. Então, o comportamento, o funcionamento desses input e output é extremamente simples, tá? Não tem muito o que ficar com medo desses dois parâmetros, eles são extremamente simples. Vou abrir um parênteses rapidamente aqui. Eu gosto de colocar esses prints dentro dessas funções para eu ver o que eu estou recebendo da página. Isso é uma boa prática minha. É um costume meu, meio que eu vou debugando, entre aspas, na mão mesmo, manualmente, para ver o que está chegando dentro, para ver o que está vindo no input, para chegando dentro da minha função, para eu conseguir ali controlar se está tudo certo ou não, né? Quanto mais a aplicação vai ficando maior, você vai vendo que você vai sentir a necessidade de ter um controle mais passo a passo do que da sua aplicação está fazendo. Eu particularmente gosto de fazer assim porque eu gosto de ter esse controle aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá no nosso interface e vamos alterar e inserir alguns outros elementos dentro da nossa página. Então vamos fazer agora a modificação completa. O meu plot está aqui, né? Vamos deixar ele aqui por enquanto e vamos colocar aqui, ó, um texto. Já tem um texto aqui, né? ID título. Vamos lá no nosso server e vamos colocar esse texto aqui, ó. Então vamos lá. Render teste. E isso daqui é outra coisa extremamente importante que você precisa saber para o server, tá? Lembra que eu citei para você anteriormente aqui no User Interface que cada tipo de elemento vai ter um tipo de output? Texto vai ter um, plot vai ter outro, table, imagem e etc. Tabelas, imagens, etc. No server funciona do mesmo jeito, tá? E o output está relacionado ao render, que a gente chama no server a gente chama de render. Então, se você colocar aqui, ó, só a palavra render, ele vai te aparecer um monte de opção. Ó, data table, drop down menu, image, infobox, menu, plot, plot layer, print, table, test, user, UI, user interface, né? UI, variable box. Então a gente tem alguns aqui. Então cada um desses render tem que estar relacionado ao output. Como eu comentei para você, se você utilizar um output para gráficos estáticos, ggplot, por exemplo, ou o próprio plot, e usar um render para gráfico dinâmico, que seria esse daqui, ó, o plot layer, ele não vai funcionar. Então, vamos ter o cuidado disso. Por quê? Como eu disse, os métodos faz todo o trabalho ali para redimensionar, reconfigurar tudo o que vai ser mostrado na página. Eu venho aqui, ó, render, vou colocar o texto, né? Render test. Ele vai abrir o parênteses, não esqueça de abrir as chaves, tá? Sempre tem que ter as chaves aqui para funcionar corretamente. E vamos colocar um texto aqui dentro. Vamos colocar esse mesmo texto. Como eu não quero imprimir, eu quero só retornar o texto, então eu coloco aqui, ó, valor selecionado, input. E aqui agora eu venho e coloco o output, lembrando que, como eu quero que retorne para a minha página, eu tenho que colocar um output. Output, e ele vai listar os IDs que existem lá no meus interface, que é o ggplot e o ID título. Vamos deixar esse ID título aí mesmo. Vamos organizar a nossa página aqui. Vamos atualizar a nossa página. Ó, salvei a minha alteração.
Vamos lá na nossa página e colocar aqui, ó. Pronto, olha só. Valor selecionado. 30. Se eu alterar, ó, 1, se eu alterar de novo, 50. E observe bem o comportamento desses elementos. Eu não estou concatenando como no print, mostrando um embaixo do outro. Eu estou subscrevendo, reescrevendo o que está aqui, ó. Eu não estou fazendo uma concatenação, que a gente chama, né? Unindo o resultado atual com o novo. Eu estou subscrevendo. E quem faz tudo isso é a função render em casamento com a função, em conjunto com a função output. Então, tenha bastante atenção em relação a isso. Esse daqui é um outro procedimento que eu gosto de fazer também, tá? Tanto esse aqui do print como esse aqui do output. Um texto qualquer mesmo, para eu também conseguir ver na minha própria página como que está o comportamento do input em relação ao output, tá? Mas isso é uma coisa minha, apenas uma dica aí para você conseguir, entre aspas, ir debugando sua aplicação, principalmente se você tiver muitos filtros, isso é legal de se fazer. Então, eu vou deixar por enquanto aqui esse texto aqui dentro da nossa página para você ir fazendo e observando, a gente ir observando o nosso comportamento do nosso filtro. Então vamos aqui, vamos voltar lá para o nosso código. Beleza, inserir um elemento novo. Vamos inserir outro? Vamos inserir um outro gráfico. Então vamos vir aqui, ó, plot, output, ou colocar um ID, vou colocar um ID, ó, ID gráfico, eu gosto de colocar intuitivo, então eu vou colocar aqui, ID gráfico pontos. Em gráfico 1, pronto. ID gráfico 1 para ficar pequeno. Inserir. O que eu vou fazer aqui, ó, só para você ver o comportamento, como vai ser o comportamento lá na página. Vou colocar antes do texto, vou colocar vírgula aqui, e vou atualizar a minha página. Preste bem atenção no comportamento aqui do meu texto, ó, do meu texto. Se eu atualizar a página, e olha só, o texto sumiu? Não, o texto não sumiu, ele foi para baixo. Olha aqui onde o texto está. Ixi, Maria. Olha só onde o texto está. E por que isso aconteceu? Pelo seguinte, quando você insere um método de saída dentro do seu código de user interface, ele já prepara toda a página. Ele vai inserindo os elementos HTML ali. Com alguma coisa ou não. Ele vai inserindo os elementos HTML e CSS. Não importa se tem algo ou não. Então, quando você inserir alguma coisa que você não está usando e sua página ficar um pouco desalinhada, ou com elementos muito baixo, muito alto, coisa do tipo, você tem que prestar atenção nisso, porque de repente você colocou alguma coisa aqui e não viu, sem querer, ou não utilizou e esqueceu de retirar, e aí vai afetar a sua página, tá? Poderia mostrar aqui os HTMLs, mas não vem ao caso aqui no momento, beleza? Então, inserir aqui. Agora vamos lá no nosso server, vamos vir aqui, ó, output, ID, ó, já até apareceu aqui, ó, ID gráfico 1. Vou utilizar uma outra função, header, plotLine, vou colocar aqui, ó, plotLine, e vou gerar um gráfico com a mesma entrada do meu input, ó, a mesma entrada, com o input beans. Então vamos vir aqui, vou gerar um X aqui qualquer, uma amostra, sample, vou colocar aqui, vai ser de 1 a input, vou colocar aqui de 1 a 1000. 1 a 1000. O tamanho da minha amostra vai ser de acordo com o que o usuário selecionar lá no Beans. E a partir daqui eu vou gerar um plot padrão. Um plot aqui, ó, sem muito mistério. Vamos executar nossa página. E olha só, o meu gráfico não apareceu. Vamos olhar no nosso console. E no console não aconteceu nenhum erro. Olha aqui, ó. Não aconteceu nenhum erro. Por que isso aconteceu? Porque eu utilizei um render diferente.
Eu usei um render para plotar gráficos dinâmicos do tipo Plotly. Gráficos dinâmicos no R é feito em Plotly, tá? Então, a relação existe direta mesmo, em relação do Plotly com o render Plotly mesmo. Então, eu preciso vir aqui e corrigir. A função vai ser exatamente a mesma que a gente utilizou aqui, ó. Utilizei aqui. Ok, beleza. Alterei, corrigi e pronto. Agora meu gráfico apareceu aqui, ó. Valor selecionado 30, gerou aqui uma amostra de 30 dados. Vamos ver aqui, ó, de 0 a 30. Vamos colocar 50. Olha aqui, ó, alterou de 0 a 50. Vamos colocar menorzinho aqui, 5. Ó, gerou 1, 2, 3, 4, 5. E meu texto aqui está sendo alterado dinamicamente, ó. Valor selecionado 5. E pronto. Aqui é aqui é o coração, o núcleo do Shine. A gente não precisa nos aprofundar, a gente não precisa entrar tanto em detalhes em HTML, CSS, JavaScript. Você pode fazer? Sim, pode fazer. Pode entrar em detalhes em relação a isso, só que não tem essa necessidade, porque você pode conhecer o básico do básico, só para saber como é que o comportamento, o que é uma linha, o que é uma coluna em CSS, por exemplo, de Bootstrap, que é importante. O dashboard que a gente vai montar utiliza essa ideia do Bootstrap, mas você vai utilizar métodos igual a gente está utilizando aqui. Então é importante ter essa base de conhecimento, beleza? Agora, vamos fazer o seguinte, vou pegar um gráfico da aula anterior, e inserir aqui. E aqui tem deixar um ponto de atenção. O meu gráfico vai ser gerado, vai rodar e vai ser plotado lá no gráfico, ou lá na página, por quê? Todos os meus dados já foram carregados aqui, ó. Observe aqui no meu painel. Todos os meus dados foram já carregados aqui. Então, eu vou conseguir gerar os gráficos, tudo que eu preciso, aqui tranquilamente, de boa, sem muito problema, tá? Por quê? Quando você, como eu disse anteriormente, né? Quando você executa uma função do Shine aqui no RStudio, ele usa tudo que está já no próprio RStudio. Eu vou apagar depois para você ver como é que não vai funcionar. Então, o certo é, quando você inicializar uma aplicação do Shine, você tem que fazer todo o procedimento de carregar dados, manipular dentro do server, de um modo especial dentro do server. E a partir dele, a partir do server, você vai fazer toda a manipulação dos dados, cálculos, e jogar para os gráficos, no caso de dashboard, né? Se for o caso de Machine Learning, a mesma coisa. Você vai ler o modelo de Machine Learning no server, vai executar, vai fazer predição e vai voltar ali para o usuário na página. Então, atente-se a isso daqui, tá? Se eu rodei lá se você rodar na sua máquina, eu rodei aqui e não funcionou. Não funcionou, de repente, porque você não tem os dados carregados. Mas não se preocupe que, como eu disse, nas próximas aulas, a gente vai deixar esse gráfico totalmente dinâmico. Então, ele vai carregar os dados, vai manipular os dados, vai fazer tudo de acordo com o que uma aplicação web exige. Tudo ali dinâmico, sem precisar da dependência da interferência humana. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Vou pegar um gráfico aqui de linhas. Esse aqui, ó. Vou pegar o gráfico de linhas. Vou gerar um novo plot aqui, ó. Embaixo do texto. Vou colocar aqui, ó. Plot, output. O ID do meu campo vai ser aqui, então, ID gráfico linhas. ID gráfico de linhas. E vou lá no meu server. Você percebeu que no server não precisa de vírgula, né? Espero que você tenha percebido isso, ó. Não precisa de vírgula entre um método e outro. Se você colocar vírgula, ele vai dar erro. Output, vamos ver aqui, ID graph linhas e render plot. Abre chaves, não esqueça das chaves, tá? Não esqueça das chaves. E olha aqui, olha, aparece um erro, ó. Expression token, vírgula.
porque não precisa, dentro do server não precisa de vírgula, separando os elementos, e no user interface precisa de vírgula. Então tenha cuidado em relação a isso. E vou colar meu gráfico aqui, o código do gráfico, né, melhor dizendo. Vou colar, o gráfico está pronto. Ah, onde eu achei esse gráfico? Tá no GitHub já. O código desse gráfico tá no... Você pode acessar. A gente fez nas aulas anteriores, então não se preocupe em relação a isso, que já está tudo lá no GitHub. Vou salvar aqui no meu gráfico e vamos vir aqui na página. Vamos vir aqui na página, atualizar. E olha só, mediana underline data not found. Por quê? Vamos voltar aqui. Foi justamente o que eu falei para você. Esse objeto aqui não existe, ó. Dados selecionado, frequência T, modelo F. Não existe. Então o que a gente vai precisar fazer? O erro também, até bom que eu apresento aqui para você, ó. Aparece o erro aqui também no seu console. É até mais completo o erro. Ele vai mostrando ali tudo passo a passo que aconteceu, o que foi executado até acontecer o erro. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Parar a aplicação, dar um stop na aplicação. Vamos aqui no meu código e vamos gerar essa base. Vamos gerar essa base. Gerou. O gráfico vai ser gerado? Vamos ver se vai dar certo agora. O gráfico no R foi gerado. No R foi gerado. Vou apagar o gráfico. Foi até bom que você já até viu o comportamento aqui, o que acontece quando você não tem os dados carregados em sessão dentro do R. Vou rodar minha aplicação. Para rodar a aplicação, olha só, você tem que estar com o código selecionado, tá? Com o user interface ou o server. Vou rodar aqui meu app. E pronto. O código apareceu. O código não, desculpa. O gráfico surgiu aqui para nós. Então nós temos o gráfico padrão, e nós temos o gráfico de linhas. Então o gráfico de linhas aqui configurado como a gente fez como eu fiz nas aulas anteriores. Então todo configurado e inserido aqui. Tá? O que eu gosto de fazer? Eu já falei isso na aula anterior, mas eu vou repetir. Eu gosto de ir estruturando aos poucos a minha página. Então, vou inserindo os gráficos, vou inserindo depois os filtros, monto todo o esqueleto do meu dashboard para depois complementar ele, fazer ele por completo, né? E pronto. Basicamente, isso daqui, você tem uma aplicação do Shine já desenvolvida. Você pode inserir os outros gráficos, pode gerar novos gráficos, inserir aqui, tá? Lembrando que nós temos as próximas aulas. As próximas aulas eu vou me aprofundar aqui nos filtros, vou inserir os outros gráficos. Deixo como desafio para você inserir os demais gráficos que a gente tem aqui, só que completo. Então, ele em ggplot line, eu vou executar aqui, vou parar minha aplicação, que é esse gráfico aqui, o gráfico dinâmico, né, que a gente estava desenvolvendo nas aulas anteriores, ó. Aqui, ó, esse gráfico dinâmico aqui. Então, você pode inserir, dica, o output e o render tem que ser específico para o plotline. Então, dê uma procurada no plotline para o output e dê uma procurada do render plotline para gerar o gráfico dinâmico, beleza?